Fala galera, beleza? Estive conversando com algumas pessoas que fizeram o nosso curso e eu percebi que a maioria delas tiveram a mesma dúvida, que foi uma dúvida relacionada à prescrição, à quantificação, ao quanto de cada capacidade a gente deve utilizar e etc. Então, resolvi fazer essa apresentação aqui bem rápida, com a ideia de organizar nossa área de trabalho para a gente conseguir observar e enxergar as ferramentas que a gente tem e as condições que a gente tem para poder oferecer um treino melhor para os nossos clientes. Né? Então, para dar início a essa conversa, eu volto lá naquela frase que foi apresentada no Filosofia e Método sobre a funcionalidade, que diz: a funcionalidade depende não apenas do exercício em si, mas de muitos outros fatores, como o padrão de execução, as características do atleta, repetições e séries, a forma de execução, a fase do treinamento, a interação com outros treinamentos, o estado físico e mental do atleta, o programa de treinamento geral e várias outras variáveis. Ou seja, quando a gente pensa em treinamento físico, seja ele treinamento tradicional ou treinamento funcional, a gente tem que levar em consideração todas essas variáveis. E quando a gente pensa em todas essas variáveis, a gente cai num assunto em comum, que é a saúde. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó: saúde não é algo que você busca, saúde é algo que você tem por muitos anos, enquanto você não prejudicar. Então, tudo que a gente for prescrever para os nossos clientes, é bacana que a gente coloque então a saúde em primeiro lugar. Beleza. Em relação a essa pergunta de quantificação, o que eu devo treinar mais para cada tipo de atleta, eu acredito que um cara que fez isso com maestria foi o Michael Boyle, ao escrever um artigo que chama Be a Bucket Filler, ou seja um enchedor de baldes. E eu assisti essa ideia através de uma palestra do Brandon Rarick. Então, na verdade, tudo que eu for falar aqui é crédito do Brandon e do Michael Boyle, mas eu acredito que essa ideia vai nos dar um norte bem bacana a respeito do que trabalhar em cada caso. Então, o Boyle teve essa ideia de encher baldes lendo um livro para os seus filhos lá. É um livro que dizia assim em seu texto: você já encheu um balde hoje? O livro ele comentava a respeito de que nós somos enchedores de baldes. Nós temos que encher baldes com palavras positivas, com atitudes positivas e etc. E o Boyle, ao ler isso, pensou que isso é bem parecido com a questão do treinamento. Por exemplo, a gente tem a oferecer para os nossos clientes questões relacionadas a treinamento que vão encher o balde deles. Entretanto, eles também precisam encher outros baldes com seu estilo de vida. Por exemplo, questões relacionadas à alimentação, ao descanso. Nossos clientes precisam ter baldes cheios disso. Questões relacionadas ao treinamento, nós que temos a oferecer isso para os nossos clientes. Então vou colocar aqui uma imagem na tela para a gente entender legal do que se trata. Então vamos imaginar ali que nós temos a oferecer, né, esse balde de treinamento para uma pessoa. E essa pessoa, ela já vem com baldes cheios, certo? Ela já tem ou seja, uma vivência dentro do treinamento, ou seja, características genéticas que ela herdou, que já fazem com que essa pessoa chegue até nós com baldes cheios. Então, neste exemplo aqui, a pessoa tem lá um balde de força, um balde de resistência, um balde de flexibilidade e um balde de técnica / movimento, que são questões técnicas e qualidades relacionadas à mobilidade, etc., que estão nomeados aqui através desse balde técnica e movimento. E ali a gente tem uma quantidade de treinamento a oferecer. Então não faz muito sentido
aqui nesse caso, eu encher totalmente o balde de resistência, por exemplo, e o balde de força, e deixar a flexibilidade e a técnica de lado. Então a gente vai ter um desequilíbrio nessas questões, certo? Qual que é a nossa ideia aqui como enchedor de balde? Deixar o mais homogêneo possível e não deixar um balde muito cheio. Por quê? Quando a gente enche um balde até a boca, se a gente precisar transportar esse balde de um lugar para o outro, provavelmente a gente vai derrubar essa água. O que seria derrubar essa água? Passar dos limites, certo? Então é sempre bacana deixar ali uns 2 dedos na ponta do balde de água faltando, para que ao transportar de um lado para o outro a gente não derrube essa água. Ou seja, quando a gente for testar, né, na prática, ali na atividade do nosso atleta, a nosso treinamento, ou melhor dizendo, o potencial desse atleta, esse atleta não vai se lesionar. Então, essa é a ideia de encher baldes. Quando a gente tem um atleta que vem lá com as características de resistência, como neste caso, o que a gente tem para oferecer para ele? A gente pode melhorar a sua qualidade de movimento, a gente pode melhorar a sua força, a gente pode melhorar a sua flexibilidade e talvez a gente pode incluir um pouquinho ali de treinamento de resistência. Entretanto, é bacana a gente deixar esse treinamento para a hora que esse atleta for treinar em campo, para a hora que esse atleta for correr, for pedalar ou for nadar, ou seja lá o que for a atividade relacionada à resistência. Isso daqui pode acontecer de outras formas. Pode ser que um atleta ele venha com mais força e menos resistência, ou com mais flexibilidade e menos força, e assim por diante. Então, sempre que a gente for pensar em analisar um atleta, quais capacidades a gente deve treinar mais, é bacana da gente pensar qual capacidade dele já está sobrecarregada e qual capacidade dele já está, aliás, não está condizendo com o que a gente considera como fator ótimo. Olhando aqui, por exemplo, neste caso, o primeiro balde a ser enchido seria o balde da técnica, né? Porque sem técnica a gente não vai conseguir trabalhar nada com qualidade em nossa sessão de treino. Beleza? Então, pegando este gancho de preencher baldes, gostaria de finalizar aqui com a ideia de preencher os baldes também relacionados à sessão de treino. Então, quando a gente pensa em uma sessão de treino, a gente tem características aqui como a autoliberação miofascial, o aquecimento e a parte principal, que tem uma sequência lógica a ser preenchida dentro dessa sessão de treino, né? Trazendo para a analogia do balde, nessas imagens aqui uma garrafa, areia e algumas bolinhas, a gente consegue perceber que só é possível preencher uma sessão de treino se a gente colocar primeiro a garrafa, depois as bolinhas e preencher os espaços finais com a areia. Ou seja, só é possível a gente manter uma sessão de treino se a gente colocar primeiro a autoliberação miofascial, depois o aquecimento estático e dinâmico e depois a parte principal, que contém força, potência, condicionamento físico, ok? Então, se a gente pensar os trabalhos da capacidade, o que periodizar, o que colocar primeiro, a gente sempre vai ter essa sequência: aquecimento, autoliberação miofascial, depois a gente tem potência, depois a gente tem força. Não faz muito sentido a pessoa treinar força primeiro e depois fazer exercícios de potência. Não faz muito sentido também a pessoa fazer um excesso de exercícios de potência. Tem alguns treinos que as pessoas colocam quantidades exorbitantes de saltos em caixa, de arremessos olímpicos, e não faz muito sentido isso. Existem algumas diretrizes, né? A gente pode conversar um pouquinho a respeito disso. O Boyle tem um livro muito interessante também, que ele comenta um pouquinho a respeito do que eles usam lá de volume de treinamento
né, principalmente para treinamento de potência. Existem algumas entidades ali, a ACSM, algumas outras pessoas que trabalham com padrões de volumes que são interessantes, mas enfim, o que a gente coloca aqui é que a potência ela tem que ser trabalhada logo de início, né? Você acabou de fazer o aquecimento dinâmico, a gente já entra com um trabalho de potência que muitas vezes é até a continuação deste aquecimento para trabalhar a força de fato. O mesmo vai acontecer aqui se a gente pensar, por exemplo, em exercícios novos. Toda vez que eu vou incluir um exercício novo na sessão de treino, ele vem logo depois do aquecimento, porque a pessoa tem total atenção e tem total controle do corpo para realizar este exercício. Então, quando a gente pensa em incluir algo novo, quando você pensar em incluir algo novo para o seu cliente, coloque ele logo de cara na sessão de treino. E aqui sim, eu abro uma exceção. Se este é um exercício de força, ele vem logo no começo do treino. Geralmente eu coloco ele com um volume muito baixo e, se possível, até mesmo com uma carga muito baixa, para que a pessoa primeiro aprenda o seu padrão de movimento, aprenda a executar este exercício corporal de uma forma bem limpa, e depois eu vou incluir carga neste movimento. Então, evitar colocar carga em padrões que não são limpos, certo? E essa organização, ela deve ser pensada de uma forma bem abrangente, certo? Então, na hora de preencher baldes lá, vamos pensar em preencher primeiro os baldes que precisam mais. Depois a gente vai pensar em trabalhar características que a pessoa já tem bem desenvolvidas. Beleza? Eu espero que essa apresentação tenha te ajudado e qualquer dúvida, estamos à disposição para poder aprender juntos, ok? Até uma próxima.